Fala devs, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem, tá bom? Estou trazendo mais um vídeo de linguagem C aplicando também uma estrutura de cálculo, ou seja, vamos calcular o IMC, ou seja, o IMC para saber o peso, se o peso está ideal ou não na faixa etária, tá bom? Então vamos estar utilizando a estrutura do C e vamos estar utilizando a linguagem C. Vou ler o algoritmo. Escreve um programa que, dado o peso e a altura de uma pessoa, o peso seria a massa. Então, informe se esta pessoa está ou não no peso ideal. O usuário deverá informar seu peso, que é a massa, e a altura. A fórmula para o cálculo do IMC é a massa dividido, aí entre parênteses, a altura vezes a altura, tá bom? Aí ele vai dizer se a pessoa está no peso ideal ou não. Então, para dizer se está na faixa ideal ou não, vamos estar utilizando entre 18.5 e também 24.9. Ou seja, ele tem que estar nessa faixa mais ou menos aí, menor ou igual, ou maior ou igual. Agora, se passar ou não tiver nesse intervalo, ele não está na faixa ideal, tá bom? Então, eu vou estar aqui criando um main.c. Lembrando que eu estou aqui no Visual Studio Code, tá bom? Lembrando que o Visual Studio Code ele tem diversas extensões e você pode estar utilizando alguns comandos para estar executando, tá bom? Mas eu poderia estar utilizando o Code Blocks, que já cria toda a estrutura, até com forma de objetos, quando a gente está trabalhando com computação gráfica, com estrutura de dados, assim como o Dev C++, tá bom? Então, vou estar aqui incluindo a biblioteca stdio, tá bom? Include stdio, include dio, tá bom? Que é uma biblioteca de entrada e saída. Vamos estar utilizando o método main, que é um método que retorna inteiro, retorno zero, tá bom? Em seguida, vamos estar utilizando o que a questão pede. Primeiro, o que ele pede? Peso, tá bom? Peso. Depois aqui, a altura. Aí, para fim didático, eu vou estar utilizando uma outra variável que é o IMC, só para poder estar didático, mas a gente não precisaria, tá bom? A gente poderia estar fazendo um cálculo já tudo e verificando no próprio C. Depois eu vou até mostrar isso para vocês, tá bom? Bom, agora o próximo passo é solicitar para que o usuário digite, tá bom? Então, print f digite o seu peso, tá bom? Não tem vírgula no final. Aí o scanf. O scanf ele tem duas passagens de parâmetro. A primeira passagem de parâmetro é o tipo de dado. Se eu estou trabalhando com float, então o tipo de dado que eu tenho que passar é o f, tá bom? E o próximo é a variável que eu quero que o usuário digite, no caso é o peso. Só que detalhe, se eu simplesmente solicitar ao usuário digitar, ele vai sim aparecer lá para mim digitar, porém eu tenho um detalhe. Ele não vai conseguir ler, porque eu preciso passar no identificador de memória, ou seja, o i comercial. O próximo passo seria solicitar a leitura da altura. Então, digite a altura, tá bom? Ponto e vírgula, scanf. A altura também é float, tá bom? Então, em seguida a gente pode estar passando aqui a mesma coisa, identificador de memória e a variável altura, tá bom? Agora vamos para o cálculo. IMC, aquela variável que eu falei, peso dividido pela altura vezes altura, tá bom? Simples assim. Agora a gente vai fazer uma simples verificação, que é o se e o se não. O se é quem? É o if. Lembrando que é americano, né? Linguagem C, então ele deve estar na mesma faixa. Então, IMC é maior ou igual a 18.5. Se ele não está errado nessa faixa, se ele estiver nessa faixa, está certo. Porém, quer dizer que eu estou dizendo que quem tiver 26, 27, 28,
vai estar na faixa, e isso eu não posso deixar, então eu vou passar um intervalo, ou seja, eu coloco o i comercial. O que é isso? O que é essa palavrinha? Eu vou até comentar aqui, ó. Existem dois, esse e esse. Qual a diferença desses dois? O que acontece? Para esse cara aqui ser verdade, todos os lados da condição tem que ser verdade. Se aqui for verdade, perfeito, show. Agora, se uma condição só ela é verdade e a outra é falsa, ele é falso, tá? Então, entendendo? Agora, para essa condição, se um daqui é verdade, o outro lado ele não for verdade, ele for falso, ele também é verdade, ele é considerado, entendeu? Então, para ele ser falso, né, essa condição, ela de fato ela deveria ser falso e falso, entendeu? Ou seja, se tiver qualquer caso verdadeiro, pronto, já é verdadeiro. Agora aqui, para os casos verdadeiros, todas as condições que for utilizando o i comercial tem que ser verdade, tá bom? Então só esse detalhe aí. Aí em seguida eu vou estar colocando aqui IMC menor ou igual, ou seja, o símbolo do menor igual 24.9, tá bom? Nessa faixa. Se tiver tudo ok, né? O que eu vou dizer? Print F. Parabéns. Você está no seu peso ideal. Seu IMC é... Aí 2 pontos. Tá bom? Aí, pra gente, quando a gente quer passar qual é a variável, a gente passa assim, %F, 2F, que é a casa decimal, barra N, só para pular de linha, se tivesse uma condição de loop, tá bom? Em seguida, a própria variável IMC, tá bom? Vou só copiar aqui, que a gente já respondeu, mas a gente sabe que tem caso que ele não está na faixa, né? Então, else, apenas o else, aí não é o else if, aí a gente só vai escrever aqui. Você não está na faixa de peso ideal. Tá bom assim? Tá bom, né? Em seguida, se eu executar, ele já vai solicitar aqui os dados para me digitar. No Visual Studio Code tem esse botãozinho, assim como também tem o F6. Só vai aparecer aqui. Digite seu peso. Vou dizer que meu peso é 85. Minha altura é 1.73. Lembrando que tem um ponto. Se eu estivesse utilizando a linguagem Java, seria a vírgula, tá bom? Ó, eu não estou na faixa ideal, por quê? Porque minha massa deu 28, então eu não estou, tá bom? Então eu vou diminuir aqui eu botei uma altura bem alta. Vou dizer que eu tenho 82 e eu tenho 1,70 m. Ó, tá vendo? Aí não estou na faixa ideal, então vamos supor, deixa eu colocar um peso bem menor aqui, ó, 75, tá bom? Depois 1,65 m. Aí ele não tá na faixa ideal, entendeu? Mas é isso, tá bom? O cálculo é esse. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá bom? E deixe um joinha para fortalecer o canal, tá bom? Até a próxima.